Bom dia, sábado, tá no bico, tá no ar. Nayane, tá no bico, tá no ar? Com toda certeza. E hoje a gente tem uma presença ilustre, né, Jorge? Claro que sim. Não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa, é simplesmente Marcela Araújo. Falando de Copa do Mundo, estamos nessa ebulição, na valorização da mulher no futebol e nada mais justo do que trazer Marcela Araújo. É tanta coisa essa mulher que eu vou ela é presidente da torcida independente do Moto. Acertei, Marcela? Exatamente. Além disso, ela é feminista, militante política, ela é diretora executiva do PDT Diversidade Estadual, graduada em Artes Visuais pelo Instituto IFMA, e funcionária do Senado? É aquele currículo de deixar todo mundo... Marcela tá rica? Não, né? A gente Mas faz de tudo um pouco. Rica de saúde, digo sempre, né? Para correr atrás e batalhar em várias áreas aí do conhecimento e me destrinchando aí. Mas não deu para enricar ainda não, viu, Jorge? Mas vai. Mas vai. Mas vai. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, viu, Beckman? Eu adoro a energia desse lugar, desse programa, dos apresentadores. Obrigado. Me honra muito o convite de estar aqui com vocês. A todos nós, muito Marcela. obrigada. Bom, Marcela, quer começar, mãe? Vamos falar de uma pauta que está em evidência, né? Que é o jogo das meninas. Vamos falar de futebol feminino, Marcela. Vamos falar de seleção brasileira, né? Sim. Temos duas maranhenses convocadas. A Ari Borges, que fez uma estreia maravilhosa, marcou 3 gols, deu uma assistência para o 4º, né? E o Brasil estreou com super pé direito da Ariane, que é maranhense, né? Sim. E está representando muito bem o Maranhão, né? Não é? E a gente fica feliz de ver que mesmo com todas as dificuldades que o futebol maranhense enfrenta no país e especialmente no nosso estado, a gente ainda consegue, né, semear alguma coisa. Bons frutos. Isso, Perfeito. E render assim. E Marcela, como é que tu te sente sendo a primeira mulher no Brasil a dirigir, a coordenar, a comandar uma torcida organizada, principalmente num time do motoclube, sendo uma mulher dirigindo um time de futebol masculino, a torcida, como é isso? Nossa, Jorge, assim, esse foi um dado que só chegou para mim recentemente, né? Quando eu assumi o compromisso de ser presidente da torcida independente do Moto, foi um convite feito pela gestão que fundou a torcida e me convidaram para ser presidente. Então eu comecei a trabalhar nesse sentido de fortalecimento muito voltado para o social, né? E aí só depois, viajando pelo país, visitando os nossos aliados que temos no país inteiro, eu fui me dando conta de que eu era a única mulher atualmente na gestão de uma torcida organizada, né? Existe muito preconceito? Existe, né? Vamos abordar sobre isso. Né? Existe preconceito na bancada quando a gente vai torcer, o preconceito dentro dos gramados, né? Aqui no estado, o Campeonato Maranhense de Futebol Feminino é amador, né? As meninas não têm salário. Sério isso? É sério isso, né? E não tem nem programação pro calendário desse ano ainda. Então, isso é um cenário que a gente ainda tem muita coisa para percorrer nesse sentido, né? A própria Marta, agora na seleção brasileira, ela recusou todos os contratos que ela recebeu para a marca de chuteira, porque os contratos oferecidos eram ridículos. O valor. Desigual, né? É muito desigual. Então, ela tem uma marca própria, que é vendida na Centauro, e que ela disponibiliza o recurso arrecadado com a venda dessas chuteiras para projetos de empoderamento feminino no futebol, no país inteiro. Interessante. Ainda bem que tem essa voz, né? De uma mulher preta, enfim. E Marcelo, o que está faltando para que os campeonatos estaduais femininos
possam ser profissionalizados? Nossa, Jorge, falta muita boa vontade da federação, Gestão, né? né, de fazer a coisa acontecer, né? Porque as meninas, elas têm grupos organizados, ainda que amadores, e tem muitos talentos, né? Eu acho que é um celeiro, o Maranhão é um celeiro que não é aproveitado por conta desse descaso que acontece com a organização dos eventos esportivos femininos no estado. É complicado, é muito complicado. Antes de abordar outros assuntos, eu queria saber de onde surgiu esse amor pelo futebol. Nossa, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de futebol. Eu tô vendo uma camisa do Moto Clube, aí... Na verdade, poderia a camisa ter sido da minha do- torcida. Poderia ter sido do MAC. Mac. camisa. Já quer uma Eu acho discórdia que aqui. sim. Essa é a camisa da torcida, né? É o modelo do ano passado, esse modelo o modelo desse ano a gente está confeccionando ainda, né? E eu sempre gostei de futebol, sempre fui apaixonado por futebol. Já jogaste, Marcelo? Não, eu sou dos bastidores. Bastidores. Sou dos bastidores. Eu gosto de ver a escalação, o esquema tático, as alterações, o que muda no esquema de jogo, né? São essas coisas que me Aonde fascinam no fica, futebol. tem sede a torcida? A torcida tem sede, fica na Rua Bom Jesus, no bairro do João de Deus. Climatizada, piscina. Chegaremos sauna. lá, Jorge, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. Agora eu te pergunto, Marcela, quer dizer, não é nenhuma pergunta, é quase que um depoimento. Eu tô com 66 anos e há 40 anos, se alguém falasse que um dia teríamos uma seleção feminina numa Copa do Mundo, né, iriam prender porque estava sonhando, era uma coisa utópica. Era realmente impossível, Era né? impossível. A presença de mulheres no estado foi quando a mulher começou a frequentar o estado, virou isso uma confusão danada. O que a mulher está fazendo no estádio? Mulher para ficar em casa. Mais que isso, Não é? Jorge, Não é? Aquele machismo. nós éramos proibidas por lei de jogar futebol. Olha isso. Coisa entendeu? ridícula. Né? Em 41, o decreto da Era Vargas ainda nos proibiu de jogar futebol, as mulheres. E só em 83, com muita luta de ativistas internacionais, foi que a gente conseguiu derrubar esse decreto e ganhou o direito de poder jogar futebol, né? E aí a gente vê muitas pessoas falando sobre o nível do futebol feminino, sempre comparando com o masculino, e é preciso fazer um recorte de que nós estamos pelo menos 40 anos realmente 40. atrás do futebol feminino, porque nós somos impedidas de jogar, né? Então, não dá para comparar a seleção masculina de hoje com a seleção feminina. Só em 91 aconteceu o primeiro torneio FIFA de futebol feminino, né? Só esse ano as meninas tiveram os privilégios da seleção masculina de ficar num hotel legal, De terno, de ter roupa, uma né? roupa Porque não com um tinha. corte apropriado para elas, porque era tudo sempre voltado para o masculino. Elas se aglomeravam em 2 quartos de hotel, todas as jogadoras. Caraca. Imagina. Né? Só esse ano elas É muito com a amor visibilidade. mesmo, é muita dedicação, é muito É muita entrega. Muita entrega, larga de... Eu vi uma entrevista da Formiga, ela apanhava do irmão, mas ela pegava era porrada do irmão, porque ela jogava futebol. Quando ele percebia que ela estava na várzea, ela apanhava. A que ponto? Graças a Deus as coisas estão melhorando mais um E o pouco. preconceito, ele extrapola a linha do a mulher não pode jogar Pode. futebol. Porque a mulher que joga futebol não pode Ser mulher. ser mulher. Exatamente, né? a gente ouve muito. A mulher que joga futebol, ela é lésbica. Ela Masculinizada. masculinizada. É uma coisa assim absurda. Absurda, realmente. E até nisso o universo do futebol tem evoluído bastante, né? Nessa coisa da aceitação, do respeito à diversidade, né? Já tem torcidas que têm alas para autistas. Ai, que ótimo. Né, de Tivemos no torcida, sábado passado tem. uma entrevista, um programa com o Wellington. Eu vi, pois é, e é muito legal. A torcida do esporte tem aqui no Nordeste uma ala voltada para os autistas. Tem a torcida LGBTQIPA+. Sim. Essas letras me confundem todinho. E a Marcelo. galera está começando a aceitar mais, né? Então, assim, isso é importante, esse Importante. processo de aceitação dentro Demais. do futebol.
Não sei se vocês, mulheres, vão concordar comigo. Eu senti glamour nesta Copa, porque quando a Copa do Mundo masculino é um show de abertura, é uma coisa gigantesca. Eu não vi isso na Copa. Isso tem a ver com preconceito também, Marcela? Falta de dinheiro, Jorge, não é? É falta de também interesse público, né? Assim, o futebol feminino, ele não vende tanto quanto o masculino. A gente não vê tanta camisa, tanta Não, eu tô cor. falando de vender, eu tô falando mesmo de Mas patrocinador. Sim. É a união de falta de interesse e falta de patrocinador. Né? Porque a gente percebe que o futebol masculino é muito patrocinado. Sim. Eles se entregam. Já o futebol feminino não existe isso. Elas têm que lutar para ter um O patrocinador. caminho a ser percorrido ainda é mais muito. difícil. Ser mulher é difícil, né, Marcelo? É um pouquinho mais difícil pra gente. A gente tem que batalhar um pouquinho Muito. mais. Marcela, tu sendo, desculpa te chamar de tu, tu é bem mais nova do que eu. Fica à vontade, você pode tudo. Muito obrigado. Tu já sofreste preconceito por estar à frente de uma torcida? Nessa posição nessa que você posição? ocupa. Cara, de verdade não. Graças a Deus, assim, eu tenho uma relação de muito respeito com os outros presidentes das outras torcidas, que são nossas aliadas, e eles sempre se disponibilizaram no sentido de, nossa, que legal, uma mulher presidente de torcida organizada. Eu nunca tinha visto, é inédito para mim. Em 20 anos de futebol, de torcida organizada, ainda não tinha visto isso acontecer. Então, assim, eles sempre me receberam muito bem, né? Eu sou a caçulinha nesse sentido, né? Estou à frente da torcida há apenas 2 anos. Então, eles sempre se disponibilizaram para me ajudar. Olha, o que você precisar, se eu puder ajudar de alguma forma, vamos dar as mãos e caminhar juntos. Sempre foi muito nesse sentido. Sendo presidente, né? Assim, o preconceito que eu sofri dentro do futebol como torcedora, né? Deles acharem que a gente, por ser mulher, não tem condição de dar uma opinião técnica e tática a respeito do que está acontecendo dentro de campo. Ela agora acabou de me humilhar. Uma opinião técnica e tática. Eles acham que as mulheres vão para os jogos para ver perna de jogador, né? Sim. E isso, na verdade, isso não Falar em acontece. A perna de gente tem condição, jogador, falar em sim. perna de jogador, não sei nem por que eu me lembrei disso. Relação presidência do Moto, jogadores, o time em si com a torcida. Tem uma simbiose legal, tem uma... Já foi melhor, Já foi sabe? melhor. Quando a gestão do clube ele entende que a torcida... Deputado Iglesias, vamos embora conversar com a torcida do Moto, deputado. Que a torcida, ela é parceira. Claro que torcedor nenhum quer ver o time mal, né? Então, assim, Claro. as críticas são sempre no sentido de ajudar, de dar um norte diferente para o time, para o clube. Mas a gente participa, dentro do Moto a gente tem autonomia para participar da gestão, a gente visita o Sim. CT, a casa que recebe os atletas, que inclusive está em reforma. Essa semana agora os meninos encerraram o primeiro turno das categorias de base, o Sub-19 do Moto, né? Devem voltar a jogar no final de agosto. Já a relação do mata-mata do Maranhense Sub-19, que o Moto está muito bem. Sim, né? tô São sabendo. as Muito bem, nossas, obrigada. as nossas pratas sabendo. da casa, assim, são a nossa esperança. Porque o futebol maranhense realmente é muito empobrecido. A gente precisa aprender a fazer como faz o Maranhão, de usar as pratas da casa, né? Tem muita gente boa, né? Muita gente boa com um salário que o clube pode arcar, né? Sim. Não adianta trazer jogadores caros quando as finanças do clube não permitem, né? Sim. A realidade do futebol do Maranhão é essa. Então, esses meninos que estão na base, no Sub-19, eles são a nossa esperança nesse sentido, né? De fomentar o talento. Pelo menos tem esperança. Sim, né, para Marcela? Pelo menos tem esperança. para ser o nosso time principal daqui a alguns anos, né? Perfeito, perfeito. Para quem não sabe, vou te dar uma informação de primeira mão. Opa! Marcela foi técnica, ela que instruiu, ela foi técnica da seleção brasileira. Nossa, Marcelo. Ah, Entendeu?
Que é isso, Fala em escalação, Jorge? tu mudarias alguma escalação, alguma coisa? Porque perdemos para a França. Perdemos para a França e eu acho que foi um jogo era um jogo que a Marta devia ter entrado jogando. Sim. Porque o time da França é muito experiente e o time do Brasil tem se renovado muito. A seleção brasileira é uma seleção de renovação. E a experiência da Marta naquele jogo ia Poderia fazer diferença. diferente, né? Faria diferença. Na verdade, eu nem entendi. Sim. No primeiro jogo contra o Panamá, eu até entendi que ela ter poupado a Marta, né, que já está no final de carreira, é a última Copa do Mundo dela. Mas um jogo contra a França, que era um jogo mais Mas importante, nós muito sabíamos mais que a difícil. França ia ser um jogo difícil. É, Né? Ia ser um jogo difícil. sabíamos. Mas enfim. Vamos falar sobre a comissão, né? Presidente, como é que faz para se filiar? Seria a palavra adequada? Sim, boa pergunta, exatamente. Como é que faz para pra participar? participar? Para Pode participar chamar a da mulherada torcida. para participar, né, Marcela? É isso aí. Olha, as torcidas organizadas Você se do encontra, Maranhão tem ponto de encontro? precisam das mulheres. A gente se encontra. As torcidas sociais, elas têm uma sede, né, social. A nossa fica no bairro do João de Deus, na Rua Bom Jesus. E aí, quando a gente está de férias do calendário, como a gente está agora, Sim. a gente se encontra quinzenalmente, né, para fazer as deliberações dos nossos projetos. Inclusive, no último dia 5 de agosto, aconteceu o primeiro samba independente, Opa! né, que tinha a finalidade de arrecadar fundos para as nossas ações sociais. Né? A gente já tem em vista aí a ação social para o Dia das Crianças. Como seria Ai, que isso, legal. Marcelo? Como as torcidas, elas... Não, a mulher, desculpa te interromper, como faz, qual é o contato para a mulher Participar da participar? Eu comissão. quero ser torcedora do mulheres e Motoclube. homens que queiram ser Paga. integrantes da torcida independente, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que vão estar disponíveis aqui, Sim. né, na TV Maranhense. E se inscrevam, é só chegar. O único requisito é ser motense, ser apaixonado pelo moto, estar disposto a viver intensamente isso. Mas a Quantas E aí pessoa... vem a mulheres somar. participam, Marcela? Hoje. Hoje, na nossa torcida, nós temos algo em torno de 14 mulheres. Mas para participar precisa pagar alguma coisa, Marcelo? A gente, Uma taxa. a gente tem o que a gente chama de taxa de sociedade, né? São os nossos sócios, os nossos componentes são Certo, associados. certo. Né? Até porque a torcida ela é independente, não só no nome, né? Mas a gente não recebe, Exclusivamente feminina. a gente não recebe recurso. É isso? Não, a E torcida deveria, né? a gente não recebe recurso. A torcida é feminina. Não. Na comissão. No Moto tem essa comissão feminina, uma comissão só para tratar a questão feminina, não, mas Na gestão do clube? Sim, não. Não. Certo. E nem tem ninguém específico para tratar torcida organizada, né? Entendi. A gente vai conversando pela Entendi. amizade. Hoje o vice-presidente é um cara que era da arquibancada do Moto, torcedor, Certo. Eduardo Maciel, que é um fofo, assim, sempre atende, recebe as nossas demandas e tal. Por ser torcedor e ter essa caminhada toda dentro da torcida, ele entende o sentimento do torcedor motense e é o nosso Interessante. representante E é lá dentro da importante, né, o gestão. homem Claro, abraçar sim. as mulheres a participar, né, do futebol, porque o machismo existe, é nítido, que a gente vê isso no dia a dia, no decorrer. E é importante, né, a valorização da mulher no futebol, na torcida, no campo, independente do trabalho, né, outros setores também, né? Mas Eu estou vendo aí uma futura candidatura, uma pré-candidata para ano não, que não, vem. ainda não, né, Jorge? Ainda não. Eu acho que Ainda deverias não. arriscar uma pré-campanha, uma pré-candidatura. Eu ano que continuo nos vem. bastidores, tanto no futebol Tá. quanto na política. Sim. Vamos seguindo. Diga-se de passagem, Daí, que os bastidores são as melhores coisas que tem. Coisa de bastidor é muito bom. E a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta, né? O programa tá no bico aqui com o Jorge e a Marcela. A gente vai continuar com Daiane? as pautas super importantes. Então, aguarde um momentinho. Tá no bico, tá no ar.